entre as estratégias, tá? E a gente vai usar o Botspot para fazer isso. A gente pode dar uma olhada no Continualizer também, que são semelhantes. Os backtests também a gente vai usar o Botspot, tá? O Botspot vai ser a ferramenta de apoio aqui durante toda a mentoria, tá? E no final a gente vai falar sobre quais são as práticas que a gente faz para acompanhar e para monitorar os robôs, se a gente deve atualizar uma estratégia, se não tem que atualizar, etc. Tá? E eu preparei aqui um materialzinho que ele vai ser o guia aqui da nossa sessão de hoje. E uma coisa importante que eu não falei, né? Obviamente a gente vai usar uma estratégia que ela vai ser a nossa estratégia de exemplo durante aqui, quando a gente estiver passando os conteúdos. Eu estou até com o meu MetaTrader aberto aqui e vocês já estão vendo que é uma estratégia que usa banda de Bollinger, né? Deixa eu fechar aqui. Rodando backtest antes. Eu estou na minha conta real da XP aqui, tá? Vocês estão até vendo que eu tenho 34 mil de margem alocada aqui no MetaTrader. E a estratégia que a gente vai usar, talvez até vocês se decepcionem, mas é uma estratégia muito, muito simples, cara. Mas é aquele lance que você já deve ter ouvido o Marcelo falar isso também, né? É o simples que funciona. Mas não é o simples que funciona em 6 meses nem um ano, é o simples que funciona no histórico completo, né? E é uma estratégia, cara, é muito simples. É uma estratégia de banda de Bollinger. E eu vou rodar a minha ideia inicial aqui também era mostrar um ambiente do MetaTrader. Pelo que vocês já falaram, todos vocês já dominam o ambiente aqui, né? Então, eu acho que vai ser meio repetitivo se eu explicar tudo aqui do MetaTrader, Ô, porque Caio, você já... Oi. só um adendo. Você falou que a sua melhor estratégia é uma da banda de Bollinger. Rapaz, a minha melhor também é uma banda de Bollinger, fechou fora, fechou dentro, por que pareça. É o Pedro que está falando, né? Isso, sou eu, Pedro. Eu não falei que é a minha melhor, mas eu falei que é uma estratégia muito boa. Cara, é aquele lance. As melhores estratégias são as mais simples possíveis. Estratégia que tiver 5 indicadores, cara, tem overfit nessa estratégia. Ela vai dar uma curva bacana, mas com certeza ela vai ter um overfit escondido ali dentro. E para mim, um dos indicadores mais bacanas, os que eu mais gosto, é exatamente o que o Pedro falou. É a banda de Bollinger, fechou fora, fechou dentro. E eu vou já rodar. Sim, eu estava falando aqui sobre apresentar o MetaTrader, mas todos vocês já têm experiência e já conhecem aqui o ambiente, né? Eu vou só dar um overview aqui, só para ficar registrado, né? Até porque o Paulo, ele não está aqui, e o Paulo, ele já me falou que ele vai ver só os vídeos, porque ele não tem disponibilidade esse horário, tá? Aqui, na observação de mercado, é onde a gente insere os ativos, né? Eu não sei se todo mundo sabe a diferença de um contrato vigente para um contrato contínuo, tá? O contrato vigente, vamos falar de mini índice aqui. Alguém aí opera Forex e não opera B3? Só opera Forex? Eu tenho uns robozinhos de Forex, mas não validei ainda. Tá, beleza. Mas todo mundo tem experiência com B3, né? Aqui onde a gente insere os ativos, tá muito pequeno ou vocês estão enxergando legal, né? Porque o meu monitor é Tô wide. enxergando bem. Tá, beleza. Eu tô chegando bem também. Beleza. O contrato que a gente opera, ele muda, falando de mini índice, né? Ele muda de 2 em 2 meses, né? Sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15. E a gente opera em cima do WIN M21, que é o contrato atual, né? Mas quando a gente vai rodar um backtest, a gente precisa rodar um backtest num histórico longo, né? E aí a gente usa uma série contínua, que a gente chama, né? Que é o WIN. Aí tem algumas séries contínuas no MetaTrader. Eu não vou detalhar elas agora, vou detalhar elas em outro momento. Mas a título de... Só para a gente comentar aqui, a gente vai usar o WIN%N. Tá? Depois eu vou falar a diferença entre as séries contínuas e quando usar cada uma delas, tá? Em outra aula. Aí aqui... Ô, Caio. Oi, pode falar. Só para anotar aí, eu sempre tenho uma dúvida em relação a backtest, que eu tenho algumas estratégias de início ali. Em relação a gap, diferença de usar o gap no final N e no final D. Só para você anotar aí também. A diferença é exatamente essa, né?
quando a gente está usando estratégia de swing trade, é melhor a gente não usar o N, porque o N ele não faz ajustes no preço, né? E aí, como a gente vai usar uma estratégia de day trade aqui, a gente usa o percentual N, mas isso vai ser mostrado acho que é na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Então. E aí tem diferença, assim, qual série contínua a gente precisa usar quando a gente está fazendo day trade, quando a gente está fazendo swing trade, exatamente por causa da questão do gap. Como a estratégia é uma estratégia de day trade, que é o que o Miguel não gosta, a gente vai rodar no percentual não, desculpa, cifrão N, tá? Aqui a gente vai rodar em todo o histórico, tá? Mas só voltando aqui a janela de dados, para que serve? Aqui quando a gente passa vamos abrir um gráfico aqui, quando a gente passa o mouse em cima aqui, a gente consegue ver as informações da data, do horário do candle, a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento e as informações de indicadores, né? Se eles estiverem adicionados aqui, volume, ticks e tal. Aqui é onde está a estrutura, né, dos nossos arquivos do MetaTrader, a conta que a gente está conectado, a pasta de indicadores, a pasta onde vão os robôs e a pasta onde vão os scripts, tá? Você já tem familiaridade com isso, já conhecem, e ao longo do curso a gente vai mexer bastante aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. O botão Algo Trading, todo mundo acredita que conhece também, que é o que desabilita as negociações automatizadas. Mas o mais importante para a gente aqui é o testador de estratégia, né? E como é que a gente abre ele? Só abrir o robô aqui, um monte de robô aqui. O nosso vai estar aqui, ó, é um banda de Bollinger FF, FD, fechou fora, fechou dentro. Botão direito, teste. E aí ele abre aqui o testador de estratégia. Beleza. E aí, aqui na próxima aula a gente vai discutir toda essa parametrização daqui. Agora eu vou rodar um backtest do jeito que ele está aqui. A parametrização do robô. Ele é um robô muito simples, tá? Vou até já mostrar aqui os parâmetros para vocês. E esse robô vai ser disponibilizado para todo mundo, tá? A gente pode escolher o time frame aqui, qual é o magic number. Isso aqui tem que rodar numa conta head, tá? Para quem não sabe a diferença de conta head para conta net, eu acho que esse é um conceito importante. E geralmente quando as pessoas começam a desenvolver robôs, elas começam numa conta net, porque a conta net é uma conta que é parecida com o que a gente opera na mão, né? A mesma coisa, o mesmo conceito, na verdade. Ou você fica comprado ou você fica vendido. Você nunca fica comprado e vendido do mesmo ativo. Isso é na conta net, né? Ou seja, se eu abrir uma compra e eu quero fechar essa compra, eu posso meter uma venda e a compra vai ser fechada e eu vou ficar zerado. Eu não vou ter nenhuma posição aberta. Se eu tiver vendido e abrir uma compra, eu vou ficar zerado. Isso é uma conta net. Numa conta head, eu consigo abrir uma compra e abrir uma venda e elas vão ficar ambas as posições abertas em paralelo, sem que uma impacte na outra. Inclusive, eu posso abrir 2 compras, 3 compras, 4 compras, 5 vendas. Ou seja, as posições elas são independentes entre si. Qual que é o objetivo disso? É que eu consiga rodar vários robôs no mesmo ativo. Por exemplo, eu posso ter 5 robôs aqui, os 5 operando no mini índice, e o robô A ele abriu uma compra porque ele fechou fora, fechou dentro da banda de Bollinger, na banda inferior, ele abriu uma compra. Eu tenho uma outra estratégia no outro time frame que também usa a banda de Bollinger, que também fechou fora, fechou dentro, mas ele fechou fora em cima, porque está em outro time frame, sei lá, e eu quero abrir uma venda. E aí, beleza, o outro robô ele vai abrir uma venda e eu vou ter 2 posições abertas na minha conta, só que cada uma é controlada. Aí como que o EA controla isso? É pelo Magic Number. Ele sabe que a posição 1 ela é do Magic Number 1, 2, 3 e a posição 2 é do Magic Number 4, 5, 6. E aí, esse controle é feito internamente ali no código do robô, tá? Então, a conta net ela serve para isso. Ela possibilita que a gente abra várias posições no mesmo ativo e isso possibilita que a gente rode vários robôs no mesmo ativo. Tá? Quantidade de contratos é o outro parâmetro. O período da banda de Bollinger, o desvio da banda de Bollinger. Aqui a gente está usando, como eu falei para vocês, é um EA bem simples, mas que vocês vão ver que os resultados vão ver que são bem legais, tá? E a ideia aqui não era desenvolver um EA totalmente parametrizável. A ideia do EA aqui é que a gente consiga aplicar os conceitos, né,
E a gente vai mostrar aqui durante o eu não quero alvo em pontos, eu quero usar alvo percentual da volatilidade, percentual do preço. Não, a ideia aqui não é a gente desenvolver um whitebox, é a gente aplicar os conceitos que a gente vai estudar aqui, tá? Então, ele usa os alvos em pontos, tá? Tanto o stop loss quanto o take profit. E aí ele tem a opção de break-even, de stop móvel. Para quem não sabe o conceito de break, talvez o Vilela ele tem um conceito diferente de break-even, né? Eu não sei porque eu não... Assim, eu já vi, né? Já mexi no One, mas eu não uso o One diariamente, mas eu vejo que no One você tem vários break-evens, né? E para mim isso é um conceito que não faz sentido, porque o break-even, qual é o conceito do break-even? É botar o stop no zero. Ou seja, você só tem um break-even, porque você não pode ter um segundo break-even, porque o preço, se ele sair do zero, ele não é um break-even. É um conceito de stop móvel. Eu acredito que no One, o break-even seja o stop móvel. Não sei, posso estar falando besteira, né? Se eu estiver falando merda, alguém me corrige aí. Mas qual que é o nosso conceito de break-even aqui? É botar o stop no nível, no zero. Ou seja, se eu andar 500 pontos, eu vou para o zero, para o ponto de entrada, tá? Ou para cima ou para baixo. Se eu tiver comprado e eu andar 500 pontos para cima, o stop loss vai para o zero, para o ponto de entrada. Se eu tiver vendido e andar 500 pontos para baixo, o stop loss vai para o zero. E 500 pontos ele é parametrizado aqui, foi o exemplo que eu usei. Se a gente deixar zero, a gente não vai usar break-even. Aqui a gente tem um gatilho de stop móvel, que é o que eu falei. Se o trade andar 500 pontos a favor, eu quero que o stop vá para 200 pontos a favor. Se for para cima, ele vai 200 pontos para cima. Se for venda, ele vai 200 pontos para baixo, além do ponto de entrada. Esse é o nosso conceito aqui, tá? E aqui a gente tem um controle básico de horários, que horas ele vai começar as negociações, que horas ele para de abrir as negociações e que hora ele fecha as posições. Aqui, nesse caso, ele vai abrir às 9h05 e ele pode abrir entradas até o meio-dia. Ele não opera à tarde, ele só opera pela manhã. Mas, se tiver uma operação aberta, ele vai levar ela até as 5h30. 5h30 ele encerra se ela estiver no lucro ou na perda. E aqui a gente tem limite de ganho e limite de perda. Eu quero que esse robô pare de operar quando ele fizer R$100. Beleza. Vou botar R$100 aqui e ele vai parar de operar. R$100 positivo, né? Se esse robô perder R$60, eu quero que ele pare de operar também. E se a gente deixar zero, ele não vai usar limite de perda. Vou rodar um backtest aqui, em todo o histórico, no HLC. E essa é a curva inicial aqui do nosso backtest. Ela já é uma curva ok, bacaninha, né? Assim, no início ele andou de lado, né? Ali, ela começou aqui em abril, sei lá, ficou o quê? Mais de um ano de lado aqui, né? E depois ela começou a ganhar. Só que ela já é uma estratégia que ela ganha ao longo do tempo. Isso aqui já é algo significativo, né? E o melhor de tudo, ela tem um drawdown controlado. O drawdown dela máximo é de R$1.800. Ou seja, com um contrato com R$2.000, a gente pode rodar essa estratégia? Talvez, né? A gente vai ver aí ao longo dos testes que não é bem assim, né? A gente precisa rodar mais testes para verificar quanto de capital a gente precisa para rodar essa estratégia, tá? Mas a gente já consegue ver que é uma estratégia que ganha ao longo do tempo. Ou seja, existe um certo nível de robustez nessa estratégia porque ela não ganhou em um ano, não ganhou em 6 meses. Ela é lucrativa ao longo do tempo e, o melhor de tudo, ela tem um risco controlado. Esse é o principal, né? Quando a gente está fazendo trade de forma profissional, a nossa preocupação maior não tem que ser com retorno, sempre tem que ser no controle do risco, né? Quanto menor possível a gente conseguir fazer um drawdown, a gente conseguir controlar um drawdown, quanto menor possível, melhor. E a gente vai ver o benefício disso quando a gente estiver montando um portfólio, né? Porque estratégias que elas têm um potencial de retorno alto, mas têm um drawdown alto, muitas vezes elas prejudicam muito um portfólio de robôs, tá? E aí já vamos entrar aqui no relatório de backtest. O que eu analiso aqui, o que eu acho importante aqui? Vamos voltar aqui para o MindMasters. Eu separei em duas classificações diferentes aqui, tá? Métricas de performance e métricas de avaliação. O que é isso? Métricas de performance é o que a gente pode usar para comparar, para avaliar uma estratégia e comparar a estratégia A com a estratégia B. Eu quero saber, porque no fim das contas eu preciso saber, essa estratégia é melhor do que essa?
Quais são os critérios que eu vou usar para fazer esse tipo de comparação, tá? Essas são as métricas de performance. As métricas de avaliação são métricas que me dão informações sobre algum comportamento da estratégia e não necessariamente eu vou usar isso para comparar A com B. Vai ser para eu entender o contexto dessa estratégia e de que forma ela trabalha, tá? Então, vamos lá. Métricas de performance. Primeiro é fator de lucro. É uma métrica importante. Ficou com 1.11 aqui ao longo do tempo. E a primeira coisa que é importante a gente falar, o que é o fator de lucro? O fator de lucro, ele é lucro dividido pela perda. Vamos lá, o lucro líquido total, 9.130, e a perda, lucro bruto, 93.346, dividido por 84.216, 1.10, 8. O MetaTrader arredondou aqui, 1.11. E a primeira coisa que a gente precisa falar aqui, por que o fator de lucro ele engana? Porque, olha só esse teste que eu vou rodar aqui. Eu vou rodar, vou mudar o período aqui, e vou rodar em 2018. Não vou mudar nada, só vou mudar o período. Não deu certo o meu teste. Vou mudar aqui 2019 para 2020. Beleza. Aqui, ó. A curva, ela já é praticamente uma curva com uma inclinação de 45 graus para cima, né? É uma curva... Só ler o chat aqui rapidinho. Tá, só continuando aqui o raciocínio, tá? Essa aqui já é uma curva bem mais bonita, né, do que a curva do histórico inteiro, obviamente, mas eu estava falando sobre o fator de lucro. Olha só, o fator de lucro aqui ele está em 1.31. Ou seja, o fator de lucro ele é totalmente dependente do período que você seleciona. Porque se você falar assim, eu tenho uma estratégia que ela tem fator de lucro 1.8 e a tua tem 1.20, beleza, mas a de 1.8 ela foi testada em que período? Sempre tem que ter isso em mente. Porque 1.20 em 5 anos é muito melhor do que 1.8 em 6 meses. Porque 1.8 em 6 meses, ela só diz que ela foi boa ali naqueles 6 meses. Ela ganhou 1.8, ela ganhou 0.8 vezes mais do que perdeu ali naqueles 6 meses. Mas isso não fala se essa estratégia é melhor do que B, se elas forem comparadas em períodos diferentes, obviamente. É por isso que eu vejo as pessoas falando, estratégia de fator de lucro de tanto. O fator de lucro ele tem que ser associado ao período. Para a gente comparar duas estratégias diferentes, a gente tem que estar falando de fator de lucro do mesmo período. Ou seja, essa estratégia aqui ela tem 1.31 em 2019, mas se a gente considerar todo o histórico, ela tem 1.11, tá? E qualquer coisa acima de 1 já é positivo. A gente diz que já é uma estratégia positiva, né? Ela já tem uma vantagem em cima do mercado, ela já encontrou uma ineficiência, ela já encontrou um alfa, ou um edge, né? Que a gente chama. Não é hedge, é edge, sem um H na frente, né? Que é quando a estratégia ela encontrou, de fato, ali uma ineficiência e aquele é um padrão lucrativo ao longo do tempo, tá? Esse é o fator de lucro. Lucro bruto dividido pela perda bruta. Só dando uma olhada aqui no chat. Ô, Caio, só fazer uma pergunta. Pode falar. O histórico completo desse contrato, ele dá 5 anos. Tipo assim, para 5 minutos, beleza, 15, se você for fazer uma estratégia de 1 hora, já um pouco muda, né? Já muda 5 anos é pouco já, né? Sim, é porque assim, qual que é o conceito do testar 5 anos? Não é assim, porque 5 anos é todo histórico, eu vou testar todo histórico. O que tem por trás disso? O que você quer testar são diferentes ciclos de mercado. É isso que importa. Eu quero testar mercado de tendência, mercado lateralizado, mercado de tendência de alta, mercado de tendência de baixa, mercado de range longo, mercado de range curto, mercado muito volátil, mercado pouco volátil. Ou seja, eu quero testar a maior quantidade de ciclos possíveis. E qual é a melhor forma de fazer isso? É testando um período longo, né? Mas vamos lá, se você está testando uma estratégia de position, que ela faz uma operação por mês, 2 operações por mês. Se você testar 5 anos, você vai ter poucos trades ali. Então, aquele resultado não vai ter tanta significância estatística assim. Então, você precisa de um histórico maior.
Ou seja, se você está testando uma estratégia de position, você precisa ter aí o MetaTrader ele fornece para as ações, né? Para as ações você já tem um histórico mais longo. Mas o racional por trás dessa questão do período é exatamente você testar ciclos diferentes. E você precisa ter uma significância estatística alta, né? O que é uma significância estatística alta? Aí isso aí já entra numa questão muito subjetiva. O que eu considero, pessoalmente, para estratégias até de swing trade, vamos lá, pelo menos em 5 anos, 5 operações por mês. É o que eu considero, tá? Vamos lá. 5 vezes 60. Ali, se a sua estratégia tiver menos de 300 operações testadas em 5 anos, eu já considero que ela pode ter, talvez ela não tenha tanta significância estatística ali, aqueles resultados, tá? E aí você precisa de um histórico maior. E aí, se não tiver, paciência. Ou você tem que arrumar alguma base, aí se for lá no Forex, vai ter, né? Um histórico maior, ou você vai precisar arrumar ou vai precisar alterar a estratégia. Mas isso é o fundamento da coisa, né? A gente quer testar em ciclos diferentes de mercado, que são aqueles que eu falei lá, né? E aí tem que ter o bom senso para saber se aquele período a gente está passando por... E aí, quando a gente fala de ciclos de mercado, a gente fala de notícias também, né? Quando você está testando 5 anos, você está pegando ali o Joesley Day, que foi em 2017, se eu não me engano, que a bolsa deu uma porrada lá em um dia, só para baixo. A gente está pegando o coronavírus, que foi agora, em março. Pega greve dos caminhoneiros. Então, pega várias eleições, pega ali o impeachment da Dilma, se eu não me engano, que foi no final de 2016, não foi? Enfim, pega várias trocas de governo, que isso a gente sabe que impacta. Eu não estou falando, a gente precisa operar notícia. Não tem nada a ver. Mas a gente sabe que as notícias impactam na volatilidade do mercado e a gente tem que ver como que essa estratégia ela se comporta, com muita volatilidade e com pouca volatilidade. Por quê? Porque lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se o mercado vai ser muito volátil semana que vem ou se ele vai ser pouco volátil. E o que esse input me dá? Eu sei que essa estratégia ela já sobreviveu nesses cenários no passado. Quer dizer que ela vai sobreviver para frente? Não, mas ela vai dar uma probabilidade ali do que pode acontecer, né, com base no que aconteceu no passado. Então, o racional é esse, testar diferentes ciclos, tá? Caio, Oi. uma dúvida. Com relação à base de dados que a gente tem hoje no Brasil do MetaTrader, você confia mesmo? Até porque muda de corretora, né? Para corretora. Assim, isso é um grande problema no Forex, né? Porque todas as corretoras lá no Forex, elas são market makers, né? E, cara, lá no Forex é terra sem lei, né? Cada corretora tem uma base diferente de dados. Se você rodar uma estratégia na Active e ela for lucrativa, se você rodar ela lá na Pepperstone, ela pode perder dinheiro. E aí você fica assim, porra, qual que é a base certa, né? Qual que é a base confiável? Na B3, eu considero esse problema bem menor, porque, querendo ou não, a própria B3 ela é provedora dos dados, né? E, beleza, existem pequenas diferenças de uma corretora para outra, mas eu considero que os dados são aceitáveis, sim. Não tem muita discrepância, até porque, pela minha experiência ao longo do tempo, os dados de backtest, eles são iguais os de live trade, né, de conta real. Uma das técnicas que a gente vai usar aqui, que é uma coisa bem básica, que faz parte do processo de desenvolvimento do EA, quando você desenvolver uma estratégia, você vai botar ela na conta demo, ou vai ficar a critério da pessoa, botar ela já em conta real com um contratinho só, e todo dia a gente vai validar o backtest com a conta real, o backtest com a conta real. E, assim, na minha experiência, isso bate muitas das vezes. Então, é um histórico confiável, fidedigno, assim. Obviamente, ele tem diferença de corretores para outros. Vou dar um exemplo. A Modal, por exemplo. A Modal, eu não sei porquê, ela põe um tique vazio no final do dia. E esse tique vazio é um dojizinho lá, que não tem nada. Sempre no final do dia ela adiciona isso. E se você usa indicadores de período, quase todos, média móvel, IFR, banda de Bollinger, aquele tique vazio ele vai ser contado, isso muda, né, o cálculo do indicador, e você já tem aí uma diferença, já, não, só porque você está rodando um robô na Modal e outro robô na XP, por exemplo, ou na Genial e tal. Então aí você já tem uma pequena diferença nos dados, né?
E aquele trade ali, que um tick ele faria diferença, vamos lá, usar um fechou fora, fechou dentro. Por um tick ele pode fechar fora na XP, na modal ele não vai fechar. Por quê? Por causa daquele tickzinho maldito lá, vazio. E, só que assim, no longo prazo, isso é um negócio que ele não faz diferença, entendeu? Porque a gente não quer saber se aquela estratégia ela ganhou... Se aquela estratégia ela ganhou de 1.000 trades, se ela ganhou 700 ou se ela ganhou 701, isso é irrelevante. A gente quer saber, assim, 1.000 trades, como que ela se comporta ao longo do tempo ali, né? Então, o nível tão granular da coisa, ele não faz diferença no longo prazo, porque a nossa visão aqui vai ser sempre de longo prazo, tá? A gente sempre quer estratégia que performe num histórico longo, que passou por diferentes ciclos, etc. Então, sim, eu considero a base do MetaTrader que as corretoras brasileiras fornecem, eu considero confiável. Mas tem um detalhe, bases de produção, tá? Servidor de produção, ó. Vocês estão vendo aqui que eu estou em XP, PRD. Às vezes, rodar isso aqui em servidor demo, a base de demo, de conta demo, não é tão confiável assim. Às vezes você vai ter diferença. E o backtest para produção, em servidor de produção, para um backtest de conta demo. Eu aprendi isso sem querer esses dias. Tipo, tava vendo a qualidade do histórico, tava usando minha conta demo da XP, inclusive, daí eu coloquei a da Real, tipo, a qualidade do histórico melhorou muito e deu diferença assim, no Tem backtest. muita diferença. É a dica que eu já dou para vocês aqui, cara. Cara, roda aí na XP Prod. É o que eu mais confio, tá? É o que eu acho melhor. A Terra, beleza, tem, assim, você pode rodar aí na Terra, na Modal e tal. Aqui eu uso, pessoalmente, eu uso a XP Produção, tá? Agora, de demo eu não recomendo, tá? Porque às vezes até que tá fora do ar. Você quer rodar um backtest num domingo ou num sábado, às vezes o servidor não tá te provendo dados, sabe? Então, eu sempre uso de produção, é uma boa prática que eu recomendo, tá? Então, tá, o Carlos perguntou aqui sobre a alavancagem, que tá 1 para 1. Se tiver 1 para 1 também não tem problema, tá? Isso aqui eu ponho um paciente porque geralmente o day trade ele é alavancado. Aí já falando sobre isso, por que eu ponho 2.100 aqui, né? Vamos lá. Quanto que tá o índice? Tá mais ou menos 130 mil pontos, né? O preço de um contrato. O preço do índice, né? Do mini índice. Ele está em 130 mil pontos. Um contrato, ele equivale ao preço do índice dividido por 5, né? Então, um contrato, se a gente não usar a alavancagem, a gente precisaria de 26 mil reais. Se a gente não pudesse usar a alavancagem aí, né? E isso aqui já é um conceito muito de institucional. Por exemplo, se você estiver operando dentro de um fundo que tem um controle de alavancagem mais rigoroso, pessoa física não, a gente roda aqui a alavancagem no talo, né? Mas, por exemplo, um fundo, tem fundo que o limite de alavancagem é 30. Aí vamos trazer aqui para o mini índice. 1 para 30, né? Aí beleza, 130 mil é o preço do índice. Então, para cada contrato, a gente precisa de 26 mil reais para operar sem alavancagem. Aqui eu estou considerando uma alavancagem de 10 vezes, por isso que eu estou botando 2.600. É uma prática que eu gosto de usar. Ou seja, eu faço um depósito de 2.600 reais, ou seja, eu estou alavancando 10 vezes o meu capital. Para quem opera com R$1.000, está alavancando mais do que 20 vezes, né, o capital. Mas isso não faz vai fazer diferença aqui no cálculo percentual do drawdown, né? Mas você pode botar 1 para 1, não faz diferença, tá? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Ele faz vários níveis. Tá. O Erickson tá falando sobre o break-even lá do ano, né? Que ele tem vários níveis. Tá? Beleza, aí o fator de lucro é o que eu falei. Ele deve sempre ser avaliado no mesmo histórico de teste, tá? Se a gente for fazer comparações entre estratégias, senão não faz sentido. E um outro ponto do fator de lucro, uma ressalva. Ele dá a perspectiva do lucro, ele não dá a perspectiva do risco. Eu já falei para vocês que a gente sempre tem que analisar sobre a ótica do risco e nunca sobre a ótica do retorno. E o fator de lucro, ele não mostra o risco. Se eu disser que a estratégia tem 1,5 de fator de lucro, ela é boa? Sim, ela é boa. Mas qual é o risco que eu assumo para fazer 1,5 de fator de lucro? Entendeu? Não sei, a métrica não me diz. Então tá, a gente precisa de outras métricas para enxergar o risco. E aí a gente já vai falar sobre o drawdown. O que é o drawdown? É o rebaixamento. Para quem não sabe, que é
Só para a gente revisar aqui o conceito ó, bem aqui, talvez, não, esse aqui não é o maior drawdown. O maior drawdown dessa estratégia, muito provavelmente, está bem aqui. Ó. Vocês conseguem enxergar a linha que eu estou fazendo aqui? Sim, sim. Tá, beleza. O que é o rebaixamento? Ele é a máxima excursão negativa de uma curva em relação ao seu topo anterior. Último topo anterior. Vamos lá, vamos pegar bem aqui. Ó. A estratégia ela veio ganhando. Aqui ela fez um topo e ela começou a perder. Ou seja, já começou um drawdown. Tá? Se a estratégia perder um dia em relação ao dia anterior, ela já começou um drawdown. E aí, um drawdown ele é um acúmulo de perdas até a gente recuperar o último topo. Então, ela vem perdendo, o drawdown vai aumentando. Primeiro dia já tem um drawdown, certo? Um drawdown curto, um drawdown de um dia. Mas, quando ele vai aumentando, e aqui ele marcou o fundo, bem aqui, ele marcou o fundo, tá? Desse drawdown, e aí ele ficou de lado, pá, e bem aqui, esse topo foi superado. Ou seja, esse drawdown, ele teve essa amplitude aqui, ó. Essa amplitude aqui. E ele foi superar, o fundo dele foi bem aqui foi o fundo, e ele foi superado aqui. Ou seja, um drawdown só termina quando o topo é superado, tá? Então, como é que a gente acha o maior drawdown? Ele é o maior vale na curva de capital. Ou seja, começou aqui, esse aqui, muito provavelmente é aqui, né? De olho, talvez, visualmente eu acho que é isso, né? O topo da curva está aqui e o fundo da curva está aqui. Aí tem algumas pessoas que confundem. O drawdown, tem gente que fala que são perdas consecutivas. E eu já vi gente grande aí no Instagram que tem um monte de seguidor falando que drawdown é isso aqui, ó, perdas consecutivas. Não tem nada a ver. Porque você pode ter, ó, nesse caso aqui, a gente teve 12 perdas consecutivas. Perdeu 12 operações seguidas e esse acúmulo de perdas representou R$720 de perda. Mas, se o drawdown for perdas consecutivas, olha só, perdeu um dia, perdeu outro dia, perdeu outro dia, perdeu outro dia, ganhou um dia aqui. Mas ganhou só um pouquinho. Aí já perde de novo, perde de novo, perde de novo. Ou seja, aí depois ele começa a ganhar. Né? Começa a ganhar, pá. Beleza, aqui superou, né? Aqui superou o último topo. Se eu considerar que o drawdown são perdas consecutivas, qual que é o drawdown dessa estratégia? É até aqui, ó. Porque aqui teve um lucro. Aqui eu já não tenho mais uma perda consecutiva. Bem aqui foi um dia lucrativo. Só que, na verdade, o drawdown da estratégia foi isso tudo aqui. Então, eu acredito que vocês estejam cientes disso, mas tem gente por aí que fala que drawdown é perdas consecutivas. Não é. O drawdown, ele é a máxima excursão negativa de uma curva de capital até ela romper o último topo. Então, e qual foi o período desse drawdown? É daqui até aqui. Isso tudo aqui. E aí, como que a gente chama isso aqui? Esse período aqui é um período de estagnação. Período de estagnação da curva. Um drawdown, ele pode ser ruim de duas formas. Com uma curva muito profunda para baixo, que é esse caso aqui, no final de 2020, teve uma curva negativa, e esse drawdown, ele está ruim por outro motivo, porque ele está com um período de estagnação muito grande. Olha só, ele começou em agosto e ele só foi superado em abril. Foram em maio, 30 de abril. Ou seja, foram 8 meses sem ganhar dinheiro. Isso é muito ruim para o psicológico do cara que está executando essa estratégia. Tem gente que fala que operar com robô não tem psicológico. Não tem psicológico na operação, mas tem psicológico no gerenciamento do risco das estratégias e do portfólio. Né? Você tem que estar preparado para conhecer o período de estagnação da estratégia, e é por isso que a gente roda portfólios. A gente não roda uma estratégia, a gente roda várias estratégias, porque isso aqui tende a ser diluído ao longo do tempo. Né? Se a pessoa ficar 8 meses sem ganhar dinheiro, a pessoa que eu vou viver do mercado, eu tenho uma estratégia que é muito foda e eu vou ganhar dinheiro com ela. Porra, tu vai aguentar ficar 8 meses sem ganhar dinheiro? Beleza, aqui no meio desse tempo, teve meses positivos. Só que, cara, em relação ao teu último topo, tu tá 8 meses sem ganhar dinheiro, né? Considerando no aumento do teu patrimônio, você vai ficar 8 meses sem ganhar. E aí, cada pessoa ela vai definir
quais são os critérios de aceitação dela. A gente vai falar isso aqui também ao longo do tempo. Eu vou mostrar para vocês quais são os critérios que eu aceito nas estratégias, tá? Quantos meses negativos eu aceito, quantos semestres, quanto tempo que eu aceito de estagnação, etc. Tá? Então, voltando aqui para o drawdown, eu já mostrei o que é um drawdown, e aí a gente tem 2 tipos de drawdown, de rebaixamento, né? Que é o rebaixamento do saldo e o rebaixamento do capital líquido. Qual que é a diferença? O rebaixamento do saldo são operações fechadas, ou seja, a gente e principalmente para quem opera swing trade, vai ter uma diferença maior aqui do que quem opera day trade. E mais ainda, quem faz preço médio vai ter uma diferença muito maior entre esses 2 tipos de rebaixamento. Ou seja, o rebaixamento do saldo são sempre operações fechadas. Ou seja, vamos lá, vou desenhar aqui. Não vou desenhar porque eu vou mostrar no gráfico daqui a pouco. Operações fechadas. No day trade, a gente sempre vai fechar dentro daquele dia, né? É por isso que a gente não tem muita diferença entre esses 2 tipos aqui, ó. Vocês notam que tem R$100 de diferença aqui de um para o outro. Por quê? Porque o rebaixamento do capital líquido, ele considera operações abertas. Ou seja, em algum momento, uma operação ela estava R$100 negativa, mas ela terminou positiva, por exemplo. Ela estava indo contra e voltou e terminou positiva. Ou então ela saiu no 0 a 0, enfim. Então, essa variação de operações abertas, ela é considerada no rebaixamento líquido. E só o saldo fechado das operações é considerado no rebaixamento do capital máximo. Qual que é uma pegadinha aqui? Principalmente da galera mal intencionada aí que quer vender relatório de backtest para quem é novato. O cara mostra um relatório de backtest. Se você exportar isso aqui, se eu não me engano, ainda é assim. Deixa eu exportar esse backtest. Ele vai gerar um HTML. Vamos ver a curva de capital. Muitos três. A curva está para cima. Né? Tá aqui, ó. Quando ele exporta, geralmente a galera passa isso aqui, né? Quando quer vender. Olha só, a gente só tem a linha azul aqui, né? Que isso aqui é exatamente o rebaixamento. Essa é a linha do capital fechado, ou seja, de operações fechadas. Operações abertas, a gente não está vendo aqui. Ou seja, se tem um robô que faz preço médio, um robô que faz martingale, por exemplo, a operação está indo contra, eu meto mais um contrato. Está indo contra, aí eu dobro a mão, depois eu dobro a mão de novo. A curva de capital líquido, ela vai descolar da curva de capital do saldo. Aí, ou seja, em algum momento eu posso ter uma curva caindo aqui, que é o capital líquido, e isso não vai estar refletido aqui nessa curva, porque aqui ele só mostra esse drawdown aqui. Ele não mostra esse. Aqui, né? Dentro do MetaTrader ele mostra. E aí, deixa eu rodar um teste mais curto que a gente vai ver. Vou rodar 2019. Aí aqui a gente consegue visualizar as duas de forma separada. Ficou muito longo. Da última vez. Tá, aqui está claro, né? O que é a curva azul? É a curva de operações fechadas. Aqui ele fechou um trade, aqui outro, aqui outro, aqui outro. O que é a curva verde? É a operação rolando. Ou seja, essa operação aqui, ó, ela foi lucrativa por um período e ela terminou negativa. Ou seja, ela foi para cima e fechou para baixo. Ou seja, a curva verde, ela é a operação aberta, né? E essa é a curva do capital, a curva do drawdown líquido. Então, dependendo do tipo da sua estratégia, você tem que analisar um ou outro. Porque a gente está fazendo aqui, vai ser a mesma coisa. A diferença é muito pequena, de diferença financeira, né? Mas, por exemplo, se você estiver fazendo uma estratégia de day trade, você precisa analisar, ou de swing trade, você precisa analisar a curva verde para ver se ela não descola muito. Imagina que você ficou posicionado de um dia para o outro, tá? Swing trade. E aí você está comprado. E no segundo dia, teve um gap absurdo para baixo. Ou seja, o que vai acontecer com a sua linha verde? Ela vai vir para baixo. Só que durante o dia, o preço todo voltou e você saiu no gain. Como que vai ser a curva azul? A curva azul vai fazer só assim, ó, uma linha para cima. Por quê? Essa operação abriu aqui, saiu aqui, ela foi lucrativa. Como que vai ser a linha verde? A linha verde vai dar uma porrada para baixo, depois uma porrada para cima e vai fechar no gain. Então, quando você opera swing trade ou quando você faz preço médio, você precisa ficar ligado na curva de capital líquido, tá? Porque esse é o verdadeiro drawdown.
E isso a gente chama de floating, ou flutuação. É quanto o capital está flutuando entre as operações abertas, tá? Isso é um conceito importante, tá? Principalmente para quem faz preço médio e tem mais comum no Forex, né? Porque dá para quebrar o lote e tal. Dá para operar lotes menores, né? Então, é mais aceitável fazer esse tipo de abordagem lá no Forex, porque você acaba assumindo um risco menor, né? Mas ainda, enfim, isso já entra na questão da estratégia, né? Mas é importante a gente entender a diferença desses dois tipos de drawdown, tá? Vou voltar aqui para o histórico completo. E vocês estão vendo que eu estou rodando tudo em OHLC, né? Os testes. Aí na próxima aula a gente vai entender por que eu rodo em OHLC e entender as diferenças lá para cada tipo. Beleza, a gente já falou do drawdown. E aqui eu botei rebaixamento do saldo, rebaixamento do capital líquido, taxa de acerto barra payoff. Por que eu botei os dois juntos e não isoladamente, tá? Eu vou tentar acelerar um pouco aqui, que a gente já está em 1h30, né? Para senão a gente não ficar a noite inteira aqui também, né? Vamos lá, taxa de acerto e payoff. Mas assim, eu vou passar todo o conteúdo, tá? Se vocês... Aí depois a gente pode até trocar uma ideia lá no Telegram, vocês falam, cara, tá demorando demais. Não, tá de boa, vai no tempo do conteúdo e tal. A gente vai calibrando isso aí, tá? E aí, se for o caso, estiver muito longo, a gente vai quebrar e vai marcar mais sessões, entendeu? Mas todo o conteúdo vai ser passado. Taxa de acerto e payoff. Vamos lá. Por que não faz sentido a gente analisar de forma isolada taxa de acerto? Isso é um erro que muitos iniciantes cometem também. Eles sempre falam, tem uma estratégia, quanto que ela acerta? Qual que é a taxa de acerto dela? Porra, 90%. Caralho, muito boa, né? Não, não é bem assim. A gente precisa analisar sempre taxa de acerto junto do payoff. O que é o payoff? O MetaTrader, a taxa de acerto no MetaTrader dá aqui pra gente, né? Essa estratégia ela fez 2.646 operações, acertou 1.213, 45% de taxa de acerto. O payoff, ele não dá. Tem isso aqui, né? Retorno esperado payoff. Isso aqui não é payoff. A gente vai ver mais para frente. Isso aqui é expectativa matemática. O que é payoff? Payoff é a média dos dias positivos dividido pela média dos dias negativos. Em outras palavras, quanto que eu ganho em relação a quanto que eu perco. Essa estratégia aqui, ela faz na média, aí ele dá essa informação quebrada, né? Ele dá aqui a média de lucro dela é 76,95 e a média de perda é 58,77. Ou seja, o payoff dessa estratégia é 1,30, quase 1,31. O que isso quer dizer? Que no longo prazo, ao longo do tempo, eu vou ganhar 30% a mais do que perder. Tá? Se eu pegar 100 trades, eu vou ganhar 1,30 em relação ao que eu perder. Tá? Se eu perco 100 na média, eu vou ganhar 130. Obviamente, isso é uma média, então isso tem que ser oferido ao longo do tempo. Pode ter mês que eu vou estar com payoff negativo? Pode, vai acontecer. Com certeza isso vai acontecer. Então, tanto a taxa de acerto quanto o payoff são métricas para serem avaliadas ao longo do tempo, tá? Assim como essa estratégia aqui, ela tem 45% de taxa de acerto, vai ter mês que ela vai ganhar 70%. E vai ter mês que ela vai ganhar 20%. Na média, ela vai ganhar 45%. E isso aqui já é uma coisa que a gente tem que ficar ligado para quando a gente estiver analisando a aderência estatística, que a gente vai ver lá no último módulo, tá? A taxa de acerto e o payoff, que são muito importantes para a gente saber se essa estratégia está indo no caminho certo do que a gente espera dela, né? Então tá. Aí aqui a gente tem que analisar sobre duas óticas, tá? Não existe, assim, via de regra, não existe estratégia que acerta muito e que ganha muito. Ou seja, não existe estratégia. Quando eu falo não existe, óbvio que existem exceções à regra, né? Mas qual que é a regra número 1 do trade? Alta taxa de acerto, baixo payoff. Baixa taxa de acerto, alto payoff. O que isso quer dizer? O payoff está diretamente relacionado com o risco-retorno. Vou escrever aqui. Alta taxa de acerto implica em baixo payoff. Baixa taxa de acerto implica em alto payoff. Não que implique, né? Mas é o que você deve buscar. Payoff. Ou seja, se eu ganho
Se eu ganho mais do que 50%, que é uma taxa de acerto alta, que é maior que 50%, ela tá, não que seja alta, né? Mas ela ganha mais do que perde. Geralmente, via de regra, eu vou ter um payoff abaixo de 1. Isso quer dizer, eu acerto na maioria das vezes, eu acerto com frequência. Mas quando eu ganho mais, eu ganho menos do que quando eu perco. Ou seja, para eu acertar, aí a gente trazendo isso para dentro de uma estratégia. Para eu acertar muito, se eu tiver um take profit baixo, pequeno, né, eu vou acertar muito, né, porque toda hora o preço vai bater lá. E se eu tiver um stop grande, um stop curto com um alvo grande, eu vou ter uma estratégia com alta taxa de acerto. Isso é um padrão, tá? Vamos lá. 200, estou falando de mini índice, 200 pontos de take profit e 1.000 de stop loss, eu vou acertar muito, porque ele vai... Mais fácil ele vai bater no take profit do que ele vai bater no stop loss. Mas quando eu ganhar, eu vou ganhar 200. Quando eu perder, eu vou perder 1.000. Ou seja, um prejuízo vai me levar 10 lucros. Ou seja, essa estratégia ela vai ter uma alta taxa de acerto e um payoff baixo. O payoff dessa estratégia, provavelmente, ele vai ser de 0 a 10. Por quê? Quando eu perco um trade, eu devo... 5, né? 1.000 de stop para 200 de gain, né? Vai ser 0,2. Quando eu perder uma operação, eu vou perder 5 lucros, né? 5 gains e 1 loss. Ou seja, eu vou ter uma taxa de acerto alta e um payoff baixo. O contrário eu posso ter estratégias que acertam pouco, taxa de acerto menor que 50%, e para elas serem lucrativas, elas têm que ter um payoff maior do que 1. Ou seja, eu posso perder 300, mas ganhar 900. Ou seja, eu tenho um risco retorno de 3 para 1. É o contrário, né? Quando eu ganho 3. Quando eu perco 1. Na maior parte do tempo eu vou perder. Mas quando eu vou ganhar 3 vezes o que eu perco. E o que a gente tem que buscar quando a gente for compor um portfólio? A gente tem que mesclar esses tipos de estratégia, né? A gente tem que ter estratégias que ganham muito, que acertam muito com frequência, e ganham pouco e percam muito, e estratégias com baixa taxa de acerto e alto payoff. Quando a gente compõe isso aqui, em um portfólio, a gente consegue ter taxa de acerto alta, taxa de acerto maior que 50% e payoff acima de 1. A gente vai ver isso lá no Botspot, na prática. E payoff acima de 1. É o que a gente busca na construção de portfólios, tá? É isso aqui. A gente quer acertar mais do que 50% das vezes e a gente quer ganhar mais do que perder. Via de regra, a gente só consegue isso montando um portfólio. Com estratégias isoladas, é muito difícil conseguir fazer uma estratégia com essa configuração. Tá? É possível? É. Mas é difícil. É mais fácil a gente montar um portfólio para chegar nessa configuração. Tá? Beleza. Beleza, já falei de taxa de acerto, falei de payoff, e se você tiver alguma dúvida, fique à vontade, tá? Para mandar no chat ou para abrir o áudio. Minha dúvida seria exatamente o próximo tópico, que seria tipo aquele payoff que diz ali no MetaTrader, ele engana, né? Tipo, a gente pensa... Exatamente. O que o MetaTrader chama de payoff? É a expectativa matemática. Primeiro, eu botei aqui, né? Que no MT5 ele é o retorno esperado, que é o que aparece bem aqui. O que isso quer dizer? Primeiro, como que a gente calcula a expectativa matemática? Ela é a taxa de acerto vezes a média dos positivos, menos a taxa de perda vezes a média dos negativos. Vamos fazer aqui. Vou abrir 2 calculadoras. Taxa de acerto, 45,84 vezes 7,695. Beleza. Taxa de E, 54,16 vezes 5,877. Aí a gente vai subtrair uma da outra, tá? 3.000 menos 527 menos 3.182,98. Aí a gente vai dividir por 100. 3,44. Aqui, ó, 3,45, para arredondar. O que isso quer dizer? Que a cada um trade, no longo prazo, eu vou ganhar R$ 3,45. Essa estratégia aqui, ela fez R$ 2.646, né? O que eu vou fazer? R$ 2.646 vezes 13,45.
9.128, olha aqui, exatamente o lucro líquido total, está arredondado. 9.130, 9.128,70. A diferença está no arredondamento, né? Ou seja, quanto maior a minha expectativa matemática, melhor, mais eu vou ganhar dinheiro. Ou seja, o que a gente quer? A gente quer aumentar, quanto maior possível a expectativa matemática aqui, melhor. Obviamente, é o mesmo conceito do fator de lucro, né? Eu preciso analisar a expectativa matemática em relação a qual a frequência de operação dessa estratégia. Se eu estou fazendo uma estratégia que ela faz position, e ela faz um trade por mês, e eu tenho uma expectativa matemática de 20, porra, é muito bom, né? 20 é muito maior do que 3,45. Mas você faz 20, mas você faz 300 operações em 5 anos, você tem um lucro de R$6.000. Essa aqui ela faz 13,45 por operação, mas ela faz mais de 2.500 operações. Ela faz R$9.000. Ou seja, essa estratégia aqui ela é 50% melhor do que a outra. Obviamente, precisa ser descontado os custos aqui, né? Para fazer essa conta certinha, né? A estratégia que opera mais, ela tem mais custos, né? Mas o racional é esse, tá? A expectativa matemática é essa pontinha, e esse material eu vou disponibilizar para vocês lá, tá? E só falando sobre a taxa de acerto e o payoff. Aqui. Eu vou também mandar alguns links lá quando eu disponibilizar a aula. Aqui, ó. Eu tenho um texto sobre isso que eu explico em detalhes, tá? Essa relação de taxa de acerto e payoff. Tem alguns exemplos aqui usando o Botspot. Lá no Hotmart eu vou botar o link, tá? Desse material junto com o vídeo. Tá. E a expectativa matemática é isso. A gente quer saber quanto que a gente ganha em média em uma operação e ela serve como base de comparação para outras estratégias. Mas, de novo, sempre levando em consideração também a frequência de operações. E aí, vamos lá. Por que o fator de recuperação está em vermelho aqui? Que, para mim, é a métrica principal desse relatório do MetaTrader, tá? É a que eu particularmente uso. Quando eu rodo uma otimização, quando eu rodo um backtest, eu bato o olho aqui, fator de recuperação. Não olho mais nada, fator de recuperação. Não olho mais nada não, né? Mas o principal é fator de recuperação. E quando eu rodo uma otimização, eu rodo em cima do fator de recuperação. Por quê? Eu falei para vocês que a gente sempre tem que analisar sobre a perspectiva do risco, né? Não adianta eu fazer rios de dinheiro se o meu risco for muito alto, porque eu vou ter chances de quebrar minha conta ali, né? Dependendo de quanto capital eu estou alocando. Então, o fator de recuperação, o que é? É o lucro dividido pelo drawdown. Ou seja, 9.130 dividido pelo... Ele usa esse drawdown aqui, ó, que é o drawdown máximo, que é o do capital líquido. 18,34. 4,978. Arredondado aqui, 4,98. Ou seja, o que isso quer dizer, essa métrica? Ela quer dizer que eu ganho 5 vezes mais do que o meu risco máximo em 5 anos. O máximo que eu perdi foi R$ 1.800 e eu ganhei 9.130. Ou seja, eu ganho 5 vezes mais do que o meu risco. E quanto maior for o fator de recuperação, melhor. Se eu ganhar 10 vezes mais o meu risco, ótimo. 15 vezes mais o meu risco, ótimo. E aí vocês vão me perguntar, quanto que é um fator de recuperação bom? Aí é relativo. 4,98 é bom? É bom. Está olhando a curva aqui? Ganho dinheiro. Eu ganho 5 vezes mais do que o meu risco máximo, né? Só que quanto maior isso aqui, melhor. Então, para mim, pessoalmente, tá? Eu considero que uma estratégia ela tá legal quando ela começa a ter fator de recuperação acima de 7, 8. Aí eu já começo a me interessar por ela. Quer dizer que uma estratégia com menos do que isso eu vou descartar? Não vou descartar. Até porque, compondo o portfólio, aquela estratégia pode estar agregando. Isso não é um fator excludente para eu dizer, cara, essa estratégia não presta, tem fator de recuperação 6. Não presta. Pode ser que o drawdown dela seja bem pequenininho, pode ser que ela tenha uma correlação boa com as estratégias do meu portfólio que faça sentido eu adicionar. Mas se eu tivesse que analisar só o fator de recuperação, eu já começo ali de 7 para cima, tá? E, de novo, ao longo do tempo, isso tem que ser comparado ao longo do tempo. Por quê? Se eu testar um período que eu não tive drawdown, eu tive um drawdown pequeno, se eu pegar essa parte da curva aqui, se eu analisar essa curva aqui, o drawdown aqui foi esse. Foi esse o drawdown. Ou seja, eu tive um retorno aqui considerável, né? Porque foi exatamente quando a curva começou a ficar bastante lucrativa, e um drawdown pequeno.
É diferente de eu analisar essa curva aqui, ó. Porque o retorno foi o mesmo, mano. Olha aqui, ó. Terminou aqui e terminou aqui. Mas o drawdown, que antes o maior drawdown era esse, agora o maior drawdown é esse. Ou seja, o fator de recuperação vai diminuir, porque o drawdown aumentou, mas o retorno é o mesmo. Ou seja, eu tenho que... essa análise ela tem que ter essa subjetividade aqui ao longo do tempo, tá? Beleza. Mas, assim, de cara, eu já falo para vocês, se vocês quiserem analisar um backtest sobre a ótica do risco e a gente vai ver lá na otimização também, o que eu devo usar para otimizar, usem o fator de recuperação. Obviamente, a gente tem as métricas customizadas de performance, que é um tópico que está aqui. O que isso quer dizer? É quando a gente pode usar métricas que o MetaTrader não fornece para a gente. O One, ele tem algumas, e você pode implementar também algumas. Eu tenho algumas métricas customizadas que eu criei, e tem outras métricas de mercado famosas, como o CAGR, taxa anualizada de retorno. Eu posso calcular uma média do drawdown. Eu não quero o drawdown